na luta, é pra valer. Nessa arrancada só vai dar eu e você. Estou na luta, sou CTB. A mudança é agora, só depende de você. Eu gostaria de chamar aqui para a mesa, para poder coordenar essa mesa aqui agora, a companheira Raimunda, que é vice-presidente da CTB Bahia, e a companheira Maria da Penha, que é vice-presidente da CTB Ceará, para poder coordenar aqui essa mesa. Alguém esqueceu um brinco aqui. O brinco se encontra aqui na mesa. Raimunda da Bahia, vice-presidente da CTB. Maria da Penha, do Ceará. Por favor. Está chegando aqui a Maria da Penha, do Ceará, vice-presidente da CTB. Vai ser uma das mulheres aqui que vai estar coordenando essa quinta mesa aqui. Maria, com você. Mas eu tenho mais uma companheira, né, que vai vir para cá, para a Raimunda. Da Bahia. Raimunda da Bahia. Raimunda da Bahia, vice-presidente da CTB Bahia. Vou ficar de pé, não sei sentar. Boa tarde a todas, companheiras e companheiros que estão aqui nesse Encontro Nacional da CTB. Eu me chamo Maria da Penha, eu sou da CTB estadual, da CTB no estado do Ceará, mas também sou da direção do sindicato que representa os trabalhadores terceirizados de base estadual. Representamos também limpeza pública, certo? É um sindicato que nós temos aproximadamente 80 mil trabalhadores na base. Então, meu perdido aqui, eu fui convidada para a mesa e tem outra companheira, mas eu vou tentar conduzir aqui, enquanto a outra companheira, a Raimunda, chega aqui para me ajudar a conduzir aqui esta mesa. Eu vou já iniciar, não vou falar nada a respeito lá do meu estado, porque já está no avançado do tempo, a gente já está começando um pouco atrasado, e eu vou chamar já para compor a mesa companheira Vânia Marques, vice-presidente da CTB, presidenta da CONTAG, Cecília de Fátima Rodrigues, representante do Sindimar e da CTB-RJ. Raimunda Leone, secretária nacional, adjunta de promoção da igualdade racial da CTB. E do RJ também.
Jaiaci Lopes Ferreira, é a Jai. Ela é secretária nacional de Gênero e Diversidade da CTB. Pronto. Inclusive, aí não é Ferreira, é Fonseca. Troque o nome, mas não troque mulher. Pronto, a gente vai aproveitar esse momento também. A mesa já está aqui presente, mas a gente vai chamar a companheira Daiane. Olívia Santana, aqui para fazer uma fala aqui para nós. Ela está aqui, ela é deputada estadual da Bahia, né? Pronto, é a baiana retada. Certo? Foi? Pronto. Olha a outra ali dizendo que também votou. É isso aí, a gente precisa ter muitos representantes no poder, porque se nós não estivermos no poder, a gente ficar só brigando para tentar conseguir alguma coisa e não colocar nossas companheiras, ou nós mesmos nos colocarmos, a gente não vai a canto nenhum. Nós precisamos também avançar nesse quesito. Vou passar aqui para ela fazer a sua fala. Olívia, para cá, Olívia. Bebe água e vem. Vamos sentar, né? Tá aqui, Olívia. Vem aqui, ó. Olívia, vamos aqui por... Gente, eu quero aqui, em nome de Penha, das nossas baianas também que tem aqui. A Bahia está com bancada aqui no evento, né? Mas saudar, não poderia deixar de passar aqui no evento, nesse encontro de mulheres da CTB. Esse encontro de mulheres acontece num momento extremamente oportuno. São Paulo está tomado por mulheres da luta política da esquerda. Tá certo? E é muito importante a gente ver essa articulação de mulheres fervendo no Brasil inteiro, porque nós temos esse ano um desafio muito especial. A gente está aqui discutindo a redução da escala 6x1, que é uma vitória histórica do movimento da classe trabalhadora, mas que tem uma face de mulheres muito importante que a gente não pode deixar de expressar. A gente não pode deixar de destacar aqui que esse projeto ele tem as digitais da nossa companheira Daiana, nossa deputada federal do Rio Grande do Sul, que é do PCdoB, tá certo? E que levantou esse projeto também com muita força. Não podemos perder de vista que Érica Hilton, gente, essa mulher trans, fez história, porque ela enfrentou a transfobia com a bandeira da luta de classe na mão. E isso é muito importante. Dizem muito que essas nossas lutas, a luta das mulheres, não é, das relações de gênero, a luta do movimento negro, que é a luta antirracista, a luta das pessoas LGBTs, que essas são lutas identitárias. Gente, essas são lutas contemporâneas da esquerda, tá certo? E são lutas civilizatórias. Nós não vamos recuar. As mulheres, as pretas, os pretos, os indígenas, as pessoas LGBTs não vão dar nenhum passo atrás. Essas pessoas vão avançar. E avançar não só com as suas bandeiras, que precisam ser bandeira de todas as pessoas que defendem justiça, que defendem, Nancy, um país socialista, mas também toda a classe trabalhadora que se una com essas bandeiras, porque foi a esquerda que pegou com muito mais força todas elas. Essas bandeiras a direita nunca vai pegar. Então, lutar contra o racismo é também enfrentar o capitalismo. Eu sou mulher preta comunista e antirracista, feminista, que faço, sim, a diferença na luta das mulheres. E eu quero aqui encerrar minha saudação, minha breve saudação,
dizendo que eu estou entendendo esse encontro como um encontro das mulheres da CTB para azeitar as turbinas, sair fazendo o enfrentamento ao fascismo que cresce e se organiza no mundo inteiro. É a luta contra as guerras, contra a invasão, a destruição da Palestina, né? É a luta contra a invasão do Irã, essa invasão sórdida, o sequestro de Maduro lá na Venezuela. Aqui a gente tem que dizer que nós somos as vozes das trabalhadoras palestinas que estão sendo bombardeadas. Essas mulheres que estão morrendo, elas vivem através das nossas vidas e das nossas vozes que fazem luta para a gente acabar, superar esse governo da morte, que é o governo Trump. Tem que ter um movimento no mundo inteiro. Fora Trump, deixa os povos estabelecerem sua autodeterminação. O Brasil está sob ameaça. A família Bolsonaro foi lá, o Flávio Bolsonaro, para pedir que as facções fossem colocadas, classificadas como terroristas. Todo mundo sabe que quando os Estados Unidos estabelece que num país tem grupos terroristas, aquilo é a senha para eles invadirem, jogar, colocar suas garras no petróleo, nos minerais raros, nas riquezas daqueles países. Portanto, isso não tem nada a ver com combate ao crime. Isso tem a ver com um neocolonialismo que o capitalismo desenha em todo o mundo. Essa família Bolsonaro é o câncer do Brasil. E essa família tem que ser varrida da política brasileira. Essa turma tem que ir para a cadeia. Nós não podemos ter esses caras com mandato usando o Estado brasileiro para fazer política contra o Brasil. Nós não vamos engolir essa, né, mulheres? Então, nós vamos à luta, porque nós estamos com Lula pela 4ª vez presidente do Brasil e com uma bancada histórica de mulheres no Congresso Nacional. Nós não estamos aqui para ficarmos disputando umas com as outras. Nós queremos mais mulheres na política. Mulheres brancas, mulheres pretas, mulheres indígenas. Viva a força das mulheres e das mulheres da classe trabalhadora. Estamos juntas, companheiras. Parabéns pelo belo debate, a explanação, muito boa, e é isso mesmo, nós precisamos ter mulheres de luta, mulheres lá defendendo as nossas pautas. E no estado do Ceará, a gente está precisando também botar muitas mulheres lá no poder. Temos muitos homens, mas precisamos de mais mulheres. Tem mulheres, temos mulheres lá também, mas são poucas. E para a gente dar continuidade aqui ao debate, nós temos aqui na mesa a companheira Vânia Marques, companheira Cecília de Fátima Rodrigues, Raimunda Leone e Jaici Lopes. Jai Lopes, pronto. Jai, vou chamar de Jai mesmo, está aqui, ó. Gente, eu gostaria de passar logo aqui a fala para Vânia Marques. Vânia. Boa tarde. Bom, a nossa mesa tem um tema bastante desafiador, né? Que é mulheres construindo outro mundo. E que outro mundo é esse que nós, mulheres, estamos querendo construir? Primeiro que nós, enquanto CTBistas, temos que ter muito claro de que o mundo que a gente quer conhecer é uma sociedade que seja socialista. E, portanto, nós pregamos o fim do capitalismo. Porque é o capitalismo que é baseado na sua estrutura de desigualdades, seja ela social, de gênero, que prega e se estrutura a partir do patriarcado, do racismo. Tudo isso faz parte
do capitalismo. E não tem como separarmos a discussão do feminismo, do racismo, com as questões econômicas, porque ele ajuda a estruturar esse capitalismo que acaba assolando as nossas vidas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, esse é o mundo que nós queremos. No mundo que nós queremos, nós defendemos a igualdade, os direitos e as oportunidades, a participação nos espaços de poder político, e é por isso que a gente vem dizendo o tempo todo a necessidade de termos mulheres nesses espaços, quer seja nos sindicatos, nas escolas, nos espaços de gestão e, sim, no parlamento, no Senado, na presidência da República, porque, se não tem mulheres nesses espaços, nada é pensado sobre nós. Então, que nada seja feito para nós, que seja feito por nós, a partir do nosso olhar e da nossa demanda. Então, esse é o mundo que nós queremos. Também queremos que nós possamos ter autonomia sobre o nosso próprio corpo e a escolha da nossa vida. Divisão sexual do trabalho, que a gente fala isso o tempo todo, porque, infelizmente, a mulher, ela trabalha, não é na escala 6x1, é na escala 7x0. A gente trabalha mais de 4 jornadas por dia, a depender de como essa mulher trabalha. E nós, que somos militantes, não temos um momento de descanso. Quem está na militância trabalha, cuida da casa e milita. E, na maioria das vezes, nós não colocamos a militância também nesse espaço do trabalho, e que acaba tirando muito da nossa energia, da nossa saúde mental, porque nesse espaço de militância também temos que enfrentar o machismo, também temos que enfrentar os companheiros e os companheiros que tentam ceifar as nossas vozes ou que repetem as nossas ideias como se fossem as ideias deles. Então, esse é o mundo que nós queremos, livre do machismo, livre do patriarcado. Quando eu olho para o campo, eu, como uma mulher que venho desse espaço, para o campo das águas e das florestas, nós também temos grandes desafios, porque nós, mulheres, somos muito invisibilizadas nesse espaço. A invisibilidade do trabalho feminino, ele é gritante. Nós, sim, conseguimos algumas mudanças, mas ele ainda existe. Por quê? Quando olhamos para os dados, eles mostram que as mulheres têm menos acesso à terra. As mulheres têm dificuldades estruturantes de acesso ao crédito e à assistência técnica e extensão rural. Quando se falamos das mulheres assalariadas, vamos ver também que, majoritariamente, são campos muito masculinizados, onde as mulheres também têm uma diferença salarial muito grande entre os homens nesse espaço do campo. Temos uma menor participação nos espaços de decisão, e haja vista que a gente lutou muito para poder conseguir chegar numa paridade, mas a paridade ela ainda não é qualificada. Nós temos exceções. Eu estar na presidência da CONTAG é uma exceção. Quando a gente olha nos nossos estados, a gente temos poucas mulheres nas presidências das federações, poucas mulheres na Secretaria de Finanças das federações. E quando a gente vai para o sindicato, isso depende muito da região, porque, infelizmente ou felizmente, pelo menos no Nordeste, a gente tem um número muito maior de mulheres nesses espaços, mas não há de se dizer que, mesmo estando nesses espaços, a gente consegue ter autonomia para poder fazer a gestão deste sindicato. Então, há muito de se pensar na desigualdade, porque não é o fato de eu estar que garante que eu vou, de fato, conseguir fazer um trabalho baseado naquilo que a gente defende. E é muito difícil, porque as trincheiras nos oprimem. Uma mulher tem que trabalhar muito mais para poder provar de que ela realmente está conseguindo fazer aquele trabalho. Quando a gente erra, a gente é crucificado. Como o companheiro erra, é normal, ele errou. É assim que a gente enfrenta no nosso sindicato, nas federações e na nossa confederação. A sobrecarga de trabalho doméstica e dos cuidados, e temos uma invisibilidade que é estatística por parte da produção realizada por nós. Nós produzimos muito, mas não é visto o trabalho que é produzido por nós, seja nas cooperativas, nas associações, seja na parte da comercialização. As mulheres elas têm uma representação significativa. Mais de 50% das mulheres, ou seja, a agricultura familiar é composta por mais de 50% das mulheres. Esse número de estabelecimentos são 3, milhões de estabelecimentos de agricultores e agricultoras familiares, que corresponde a 77% dos estabelecimentos no Brasil. No entanto, quando a gente olha para a terra, nós ocupamos apenas 23% das terras agricultáveis, porque as nossas terras estão nas mãos do agronegócio, não é na mão da agricultura familiar.
23%, mesmo tendo pouca terra, nós ainda representamos 23% do valor bruto da produção agropecuária. Somos responsáveis pela maior parte dos alimentos que são consumidos internamente no Brasil, porque o que é produzido pelo agronegócio, na maior parte da vez, é agricultura de exportação. Então, o que chega na mesa dos brasileiros e das brasileiras, majoritariamente, é produzido pela agricultura familiar. E a agricultura familiar brasileira, ela está em 8º maior produtor de alimentos do mundo. Isso depois de Bolsonaro, isso depois de uma pandemia, isso ainda com dificuldade de acesso às políticas públicas. Imagine se a gente tivesse terra e política pública, como que não estaria a agricultura familiar brasileira? Então, é necessário que o Estado brasileiro mude a lógica da produção agrícola no país, colocando a centralidade na agricultura familiar, pensando numa transição agroecológica, sustentável, em processos que sejam resilientes às mudanças climáticas. Porque, se ele não faz essa centralidade, vai continuar sendo o agro. E a gente vai continuar lutando eternamente pela reforma agrária, que não chega, porque não existe reforma agrária no nosso Brasil. Nós temos projetos de assentamentos. Reforma agrária não tem, porque a reforma agrária ela precisa mudar a estrutura fundiária do nosso país. Eu estou falando rápido, porque o tempo é pouco, e aí eu já estou caminhando para finalizar. As mulheres, ou seja, nós mulheres, somos as principais responsáveis pelos quintais produtivos, pelas hortaliças, frutas, legumes e verduras e os pequenos animais, a conservação das sementes crioulas e da biodiversidade. Somos também as principais responsáveis pela conservação ambiental. Ou seja, quando se fala em agroecologia, lê-se mulher. E por isso que a gente diz, sem feminismo não há agroecologia, porque somos nós que defendemos essas sementes, somos nós que defendemos a vida nesse território. E também somos nós que organizamos a alimentação familiar e também comunitária, sempre ficando a responsabilidade de nossas mulheres. Então, é preciso valorizar as políticas públicas que contribuem para poder diminuir essas desigualdades, porque elas existem e elas, de fato, contribuem. Eu posso citar algumas delas. E todas elas foram frutos das nossas lutas, através das nossas mobilizações, principalmente da Marcha das Margaridas. A documentação da mulher rural, porque era a principal porta de entrada para poder conseguir acessar as políticas públicas, porque a maior parte das mulheres do campo não tinham sequer a sua documentação. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Hoje, nós conseguimos colocar na lei que, no mínimo, 50% tem que ser comercializado pelas mulheres. E hoje nós representamos 50 mil mulheres dos 81 mil contratos. E isso ajuda a gente a ir diminuindo essas desigualdades. O Pronaf-B para as mulheres, que eu não vou fazer aqui uma explanação sobre isso, porque o meu tempo é pouco, e as lavanderias comunitárias, que ajudam a tirar as mulheres desse trabalho penoso e ajuda elas a ter um pouco mais de tempo de qualidade. Para poder finalizar, eu trago essas iniciativas que são positivas, porque elas ajudam a gente, mas eu reafirmo, o campo ele precisa ser um lugar de gente, porque na nossa concepção de território é lugar de gente e de bem viver. E, nesse lugar, nós não cabe o machismo, não cabe a misoginia, não cabe o racismo e qualquer forma de preconceito e de violência. E o caminho mais viável que nós temos hoje para nos aproximar desse novo mundo que nós queremos, que é o socialismo, é derrotando a extrema-direita e derrotando o fascismo no Brasil e no mundo, construindo o socialismo, porque só assim a gente vai conseguir vencer o machismo, vai conseguir vencer o racismo e vai conseguir vencer tudo aquilo que nos oprime enquanto mulheres nessa sociedade. Obrigada. É isso aí. Pronto. Agora, para dar continuidade, antes disso, eu queria ver com alguém aí no plenário se não perderam um óculos. Desde manhã que esse óculos está aqui. Deixaram lá na cadeirinha lá atrás, a gente trouxe para cá, mas ninguém ainda reclamou a perca do óculos. Está aqui na mesa, viu, pessoal? E a próxima a falar vai ser a Cecília de Fátima Rodrigues, representante do Sindimar. Boa tarde, companheiras, tudo bem? Gente, para falar, né, nessa mesa, construindo um outro mundo,
eu tenho certeza que passa pelo fato da gente se conhecer e se reconhecer. E ontem eu participei da mesa de abertura e depois, de ontem para hoje, muita gente veio falar: nossa, você é comandante de navio, nossa, você trabalha na Marinha. Falei, bom, então eu vou aproveitar esse momento para me apresentar e nos apresentar, as mulheres do mar, para vocês. Vocês permitem isso? Então, tá bom. Eu sou a Cecília, eu sou oficial da Marinha Mercante. O que é a Marinha Mercante? Não é a Marinha de guerra, é a Marinha que transporta cargas e passageiros. Então, aquela navegação de longo curso, que faz exportação e importação, né, do Brasil para fora e de fora para o Brasil. A navegação de cabotagem, que é essa nos nossos portos. A navegação de apoio marítimo, que é aquela que presta apoio às plataformas de offshore, né, então de exploração de petróleo. E a navegação interior, que são por rios e hidrovias. Então, basicamente, esse é o nosso mundo, nosso cenário. Como eu falei, eu sou oficial de náutica, sou piloto de navio, comandante de navio, como queiram falar. Temos também pessoal que é de máquinas, que são os profissionais que operam a parte de maquinário. Um navio grande, desse de longo curso, tem um motor de 6 andares. Então, assim, tem uma tripulação inteira da parte de máquinas para cuidar de um navio desse. Eu sou da seção de convés, que é a seção de navegação. Tá? Tenho aqui comigo a Lorena, que está aqui. A Lorena também é oficial de náutica. A Lorena queria fazer uma ressalva, porque a Lorena é delegada também do Sindimar, em Vitória. A Lorena é diretora da Contimaf, que é a nossa confederação de Gênero e Juventude, e a Lorena ocupa um cargo numa federação internacional chamada ITF, que é a Federação Internacional dos Trabalhadores em Transportes. Ela pega todos os trabalhadores em transporte do mundo todo. A Lorena é a primeira brasileira, mas eu vou falar, não é aquela primeira brasileira porque é a primeira mulher. Ela é o primeiro indivíduo brasileiro votado por 154 sindicatos do mundo inteiro da seção de marítimos para ser... Exatamente. Então, eu acho importante trazer essa ressalva, esse recorte, porque assim, a gente está no momento aqui de trazer as lutas, mas é bom também de comemorar aquilo que já tem acontecido de bom, né? Não é? Ela é representante global das marítimas na ITF. Maravilhosa. Bom, então, apresentadas... Ela está filmando, é? Esse lourão é a Lorena. Bom, então, esse é o nosso setor, né? O setor dos marítimos. Como eu comentei ontem, a gente tem cerca de 13% de participação feminina aqui no Brasil. 13% do nosso sindicato. Eu faço parte do Sindimar, sou coordenadora do Sindimar Mulheres, sou diretora da FNTTA, diretora de política de mulheres e gênero, e também secretária de Economia do Mar da CTB-RJ. Então, no nosso sindicato, no Sindimar, nós temos 13% de participação feminina, ou seja, mulheres que são oficiais de náutica, oficiais de máquinas e eletricistas. No mundo, a gente tem cerca de 1,57% de participação feminina. Porém, esse número no mundo, ele é genérico, ele não é só dessas 3 categorias que eu falei, que é o nosso sindicato. É um número mais amplo, ou seja, ainda tende a ser mais diluído esse número. E a gente bate de frente ali, a gente fica no mesmo patamar, por exemplo, de Estados Unidos e Noruega. Quando a gente pensa em navegação, Noruega, quanto tempo de navegação a Noruega tem? Desde os vikings, é uma coisa assim, é impensável. A gente não tem cultura de navegação. E a gente está no mesmo patamar de Estados Unidos, que é um país que é altamente protetivo à sua cabotagem. Para um navio navegar nos Estados Unidos, ele tem que cumprir uma série de regras. Não é qualquer navio que chega lá. Tem que ser navio construído com aço americano, tripulado por 75% de americanos. Então, assim, é toda uma regra para proteger a cabotagem deles. E a gente tem o mesmo índice de participação que esses países. Um país que abriu ontem, 25 anos atrás, a possibilidade de mulheres serem oficiais. Então, isso, de fato, é graças a uma atividade sindical muito forte. Mas eu falei isso ontem, mas agora eu quero detalhar. Que atividade sindical é essa? Tem 2 pilares que fortalecem a nossa participação aqui no Brasil. Primeiro é proteção e defesa da cabotagem. Cabotagem é a navegação entre os portos, né? Então, essa navegação nossa aqui dentro de casa, digo assim. Esse é muito importante pelo seguinte: quando a gente tem um navio brasileiro, né, com bandeira brasileira, tripulado majoritariamente por tripulantes brasileiros, a gente tem menos a questão cultural, de diferença cultural, porque todo mundo é brasileiro. Então, é mais fácil da gente ter mais mulheres. Além do mais, esse tema conversa muito com outro tema que é muito caro para a gente, que é a soberania, defesa nacional. Porque a gente tem navios que são brasileiros, tripulados por pessoas brasileiras, navegando aqui dentro. Vocês imaginem como é sensível ter a nossa costa. A gente tem 8.500 quilômetros de costa, gente.
Imagine ter a nossa costa cheia de navios estrangeiros, cheia de navio americano. Já pensaram? A gente não gosta nem de pensar, né? Então, é muito importante, para a gente, é muito importante ter defesa da cabotagem. Também conversa com a pauta feminina, porque é muito mais fácil a gente ter um ambiente mais amigável, mais familiar, mais amigável mesmo para a presença feminina. Outro ponto, que é um binômio que facilita e, na verdade, motiva essa nossa participação feminina, é a cláusula da marítima gestante. A gente tem, nos nossos acordos coletivos, todos eles, que mais ou menos, assim, funciona 1 por 1, é o nosso período de embarque. Então, o pessoal passa um período embarcado e um período em casa. Nossa escala é 1 por 1, na verdade. E aí depende do tipo de navegação. Apoio marítimo passa 14 dias por 14 dias, 28 dias por 28 dias. Depende da empresa. Longo curso, que é a exportação, são 90 dias. Então, a pessoa passa 90 dias no mar, 90 dias em casa. Porque daí, como é exportação, a viagem é longa, tá, gente? Para chegar até a China são 45 dias. Então, assim, demora. Porque é navegando, não é de avião. Né? Então, assim, e o navio navega devagar, tá? E aí, a gente tem essa escala que é 1 por 1. Mas, como eu falei, você passa muito tempo a bordo e depois passa um tempo em casa. E a mulher gestante, a marítima gestante, como é que faz? É um ambiente extremamente perigoso. Né? Como é que a marítima faz quando ela é engravida? Por muito tempo esse foi um problema. Muito tempo, eu digo, de 25 anos para cá, né? Porque também foi ontem. Mas essa foi uma questão. Então, os sindicatos pensaram, como é que a gente vai fazer para proteger essa marítima gestante? Então, a gente, com muito custo, conseguiu atingir em 100% dos nossos acordos coletivos a cláusula da marítima gestante. E outra, a gente tem 96% dos nossos postos de trabalho cobertos por acordos coletivos. Então, quase a totalidade das nossas marítimas estão sobre essa cláusula. O que é essa cláusula? A marítima, depois que ela descobre a gravidez, em qualquer momento, pode ser na 3ª semana, ela informa a empresa e ela é desembarcada no próximo porto, vai para casa, faz todos os exames que tem que fazer e passa toda a sua gestação ou de repouso em casa, ou prestando algum tipo de trabalho, pode ser remoto ou na sede da empresa, caso seja no mesmo município, sem nenhum tipo de perda de remuneração. Nada. Ela permanece o período todo ganhando como se estivesse a bordo. Depois que ela tem o bebê, tem os 4 meses de licença maternidade, depois tem mais 2 meses por acordo coletivo também. Então, ela passa, no mínimo, mais 2 meses em casa, até retornar. Isso foi muito significativo. Isso incentiva a mulher a permanecer na Marinha Mercante. Então, quando eu falei ontem que... Por que a gente tem 13%? Eu falei quase 6%, mas dá mais que 6%, né? Mais que 6 vezes o número mundial. Porque a gente teve um sindicato que pensou como é que a gente vai fazer para motivar as marítimas a continuarem a bordo. Então, bom, já falaram aqui que é 1 minuto, eu vou aproveitar, me despedir, agradecer o tempo de vocês por terem ouvido aqui um pouco sobre nós marítimas. Eu acho que a gente só vai conseguir construir um outro mundo se a gente se reconhecer, né? Da mesma forma como eu conheci aqui muitas de vocês, eu tenho certeza que para vocês deve ter sido um pouco diferente isso que eu comentei aqui. E fico à disposição, tá, gente, para falar um pouco mais sobre Marinha Mercante, que eu sei que vocês gostaram de saber. O tempo é muito curto, mas também nós estamos com outras mesas, né? E agora, a gente já para dar continuidade, vamos chamar aqui a Raimunda Leone, secretária nacional adjunta de Promoção e Igualdade Racial, da CTB. Acho que eu tenho que vir para cá, né? Por causa da microfonia. Boa tarde, companheiras, companheiros. Né? Eu fiquei aqui com o desafio, né, de dar um recorte aqui, não só de classe, mas também de raça nessa nossa roda de conversa aqui. Quero dizer que nós, mulheres da cidade, do mar, do campo, enfrentamos imensos desafios. E nós somos importantes dentro do processo de construção da nossa sociedade, porque são essas mulheres que sustentam a economia do nosso país. As trabalhadoras do campo
tem um papel importante na produção de alimentos, né? E esse trabalho dessas trabalhadoras é um trabalho invisível, né, dentro da nossa sociedade. Assim também como as mulheres do mar. E na questão das mulheres do mar, Cecília, dá uma licença, mas eu quero dar um recorte aqui. Porque nós temos também as mulheres do mar, que são as pescadoras, que são as marisqueiras, que são as ribeirinhas, né, que são mulheres, né, que vivem do mar e que são afetadas no seu cotidiano com a exploração capitalista, com a poluição, com a invasão das terras, assim como, né, os nossos indígenas, essas mulheres sofrem. E quando a gente vai fazer o recorte, quem são essas mulheres? Somos nós, as mulheres negras, né, que somos impactadas, né, as quilombolas, né, que moram nesses territórios. Então, falar sobre mulher é falar sobre o machismo, é falar sobre o racismo, é falar sobre a violência cotidiana que nos afeta e que nos atinge. Se as mulheres, né, que não são negras sofrem com as desigualdades, imagine nós, mulheres negras, que trazemos conosco, né, o peso lá da escravidão. Porque o aprofundamento das desigualdades sociais, o aprofundamento do racismo nas relações de trabalho é um resquício ainda da escravidão que não foi superado. É por isso que nós, né, somos as que ganhamos menos, aquelas que não têm acesso, né, à moradia digna, ao trabalho digno, são as que mais sofrem com a questão da fome, são essas mulheres. Então, esse processo da discriminação, do preconceito e do racismo, ele é contínuo. E nós, enquanto sindicalistas, precisamos enfrentar essas questões como questão coletiva. E o sindicalismo pode jogar um papel muito importante dentro desse processo. E nós precisamos criar mecanismo para que a gente possa avançar nesse debate. E o movimento sindical tem a responsabilidade e o dever, né, de construir esse caminho. Porque não vai ser os patrões, não vai ser as elites que vai construir. Cabe a nós, classe trabalhadora. Então, eu penso que nós, mulheres da CTB, né, temos grandes desafios pela frente, né, que é essa luta contra o machismo, contra o feminicídio. E quando a gente pega os dados relacionados à questão do feminicídio, que a gente também vai fazer o recorte de gênero, de classe e de raça, nós vemos que estão sendo assassinadas são as mulheres negras, porque as maiores vítimas do feminicídio somos nós. Além da gente sofrer com a questão do genocídio no dia a dia, com a questão da violência urbana, porque quem mora dentro das comunidades sabe, né, o que é a violência urbana. Nós perdemos os nossos filhos, né, as nossas filhas, com a questão da violência urbana. E quem é mais impactada são as mulheres negras, né? Eu sou do Rio de Janeiro e vocês sabem que no Rio de Janeiro houve uma chacina onde mais de 120 jovens foram mortos. E eu estive lá presente. Eu fui lá para dialogar, conversar,
levar solidariedade para aquelas mulheres, levar uma palavra solidária para aquelas mulheres, e, na sua maioria, eu até me arrepio, eram as nossas mulheres negras que estavam perdendo seus filhos, porque nenhuma mulher cria filho para ser bandido, gente. Eu sou mulher de comunidade, eu criei meu filho. Nós não criamos filho para ser bandido, para ser marginal, não, porque quem faz os nossos jovens de marginal é o sistema, esse sistema que está aí. E aí a Olivia chama atenção, quando o Flávio Bolsonaro, né, pede para Trump colocar, né, o Comando Vermelho e as facções aqui como terrorista. Quem vai sofrer os maiores impactos somos nós, mulheres pobres, negras, os negros e negras que moram nas favelas, nos morros, porque eles nos veem como inimigos de classe. Então, são questões que a gente precisa avançar, precisa debater. Né? A gente lá no Rio, né, Cátia, a gente se mete dentro desses debates, dentro dessas questões, porque nós entendemos que o nosso papel não é só estar lá no sindicato, não. É fazendo esse enfrentamento no dia a dia, contra o machismo, contra o feminicídio. E esse ano nós vamos ter eleição. E é isso, como alguém falou aqui, nós precisamos eleger candidatas e candidatos comprometidos com a nossa luta. Nós temos que disputar mentes e corações aonde a gente mora, porque é o nosso povo pobre, o nosso povo sofrido que está votando nessa extrema-direita, porque estão sendo enganados através dessa mídia, e eu acho que a gente tem que retomar o nosso papel, né, de dirigente sindical, de militante, de fazer igual as igrejas fazem, ir lá e disputar. Então, não sei se meu tempo, né, falta 1 minuto, mas, assim, eu queria colocar aqui algumas questões, até coloquei aqui algumas propostas. Eu escrevi uma coisa, mas falei outra, né? Como sempre, a gente acaba... Mas eu acho que é importante, e assim como eu também estava conversando com a companheira Dani, nós, mulheres, adoecemos. E, quando a gente adoece, quem é que cuida da gente? Nós cuidamos de todo mundo, de todos. Cuidamos do irmão, do pai, da mãe, da tia... Né? Quando a gente adoece. E nós, mulheres sindicalistas, nós adoecemos, porque nós enfrentamos, muitas vezes, questões, né, dentro do movimento sindical que acaba nos adoecendo. Né? E quem cuida da gente? Então, também dentro desse espaço é preciso também ter um espaço de escuta, né, para que a gente possa escutar as nossas mulheres, quais são os seus sofrimentos, as suas demandas, para a gente também saber tratar. Porque, às vezes, a companheira, né, some, é do movimento, a gente não vê mais, e vai ficando, e às vezes a gente não se importa. A gente precisa também ser solidários e solidários em relação a essa questão. Então, assim, penso, né, que um dos nossos, concluindo, dos nossos desafios, né, para que a gente possa avançar, né, é a questão do combate ao racismo estrutural e o machismo, garantir igualdade salarial e trabalho digno para as mulheres, ampliar as políticas públicas para as mulheres do campo e da cidade e do mar, fortalecer a agricultura familiar e a pesca artesanal, garantir acesso à terra, moradia, saúde e educação, e a questão do trabalho igual. Então, essa questão da campanha nossa, em relação à aplicação da lei de igualdade salarial, tem que ser uma meta nossa. Nós temos que sair daqui, né, com esse objetivo, porque, se a gente conseguir avançar, a gente sabe que a gente vai impulsionar o salário das mulheres, e principalmente das mulheres negras. É isso, companheiras e companheiros. Para nós dar continuidade aqui, chamar a companheira Jai, secretária nacional de Gêneros e Diversidade da CTB.
Sou Jai Lopes. Vou fazer minha autodescrição. Quando eu falei ali, tem um propósito. É o propósito da inclusão. Tá? Sou Jai Lopes. Meu nome de registro é Jaiaci Lopes Fonseca, Alita Ferreira. Tá? Sou uma mulher negra, não retinta. Certo? Sou uma mulher cisgênero, nordestina, soteropolitana, sou filha, sou mãe, sou avó, sou sindicalista, sou do sindicato da PLB, sindicato, que é um sindicato de educação do Estado da Bahia. Estou na CTB, com a pasta, né, com um desafio enorme, que são gêneros, porque nós não temos só o gênero binário, como eu coloquei aqui pela manhã, e diversidade. Estou com um casaco branco, a blusa que está muito linda, por sinal, Kátia, perfeito, que a gente se vê, várias mulheres, tá? Estou usando o meu crachá, com meu nome e meu nome social. Estou usando um bottom pequenininho da Neurodivergência TEA. Usando uma calça preta, um óculos claro. Estou de cabelo preso, tenho um cabelo crespo, cacheado. E uma descrição bem rápida. Por que estou falando isso? Porque o tema da gente está dizendo construir um outro mundo com as mulheres. Aqui tem urbanas, rurais e do mar. Eu estou trazendo, construir um outro mundo, mas é esse mundo, com as mulheres que são LBTs. Tem algum LGBT aqui na plateia? Declarada? Pois é, o que é LBT? Pois é, perfeito, é isso aí, o que é LBT. Tem alguma mulher neurodivergente aqui declarada, laudada? Muito bem. Só? Sério? Como? Pois é. Então, nós no sindicato, nós sindicalistas, também temos pessoas LGBTs, que são lésbicas, bissexuais, transexuais, e outros e outras, porque não existe só um gênero feminino e um gênero masculino. Tá? Biologicamente, sim. Como foi dito aqui de manhã, que eu perguntei também a questão. Biologicamente, eu sou mulher? Sou, porque eu sou uma mulher cis. Eu nasci com a genitália feminina. Beleza? Tem mais alguém aqui que nasceu com outra genitália, mas se identifica enquanto mulher? Que silêncio. Gente, isso é um tema polêmico. Olha o meu desafio. Na secretaria, que a gente precisa realmente ver o que é bom e enaltecer. Eu tenho um trabalho de 2015 até os dias de hoje, com essa questão de trabalhar a questão da sexualidade, do gênero, da identidade de gênero, que é diferente da orientação sexual. Sou professora, sou educadora, sou profissional da educação, das séries infantis. Né? Sou professora das séries infantis. E lá a gente vê, desde lá, o desafio. Quando eu entrei no sindicato, isso ainda é tabu. O que a gente está falando aqui ainda é tabu. Aí a CTB, que já é uma central nova, mas com a mente já aberta, implementamos este ano, né, agora, esse ano, não, o ano passado, a Secretaria de Gênero e Diversidade. Por quê? No mar, na terra, na escola, fora dela, nós temos pessoas LGBT, gente. Essas pessoas votam, essas pessoas têm família, essas pessoas trabalham, essas pessoas existem. Essas pessoas são praticamente invisibilizadas. Como é que eu construo outro mundo se eu digo que essas pessoas não existem? Entre nós, sindicalistas, nós fazemos isso.
A LGBTfobia mata. Mata nós, mulheres negras. Mata nós, mulheres LGBTs, principalmente as mulheres trans. Eu vi mulher trans aqui. As pessoas têm medo de se identificarem. Têm medo de dizer quem são. Como eu sou uma mulher livre. Porque na Constituição está dizendo lá que eu sou livre para eu amar quem eu quiser. O que eu faço na minha cama só interessa a mim. E o que a outra pessoa faz na cama dela só interessa a ela. Afeta o meu QI, meu raciocínio, meu estudo. Por eu ser uma mulher negra, afeta meu QI? Isso já caiu. E as pessoas deficientes? Bem, olha, a pasta trabalha as duas questões. É o meu desafio e meu tempo com relação a isso. Eu trabalho a questão de gêneros. Por isso eu falo, temos que ter letramento. O que é LGBT? Precisamos ter letramento dentro do plano que está pronto e posto aqui. Eu sugiro isso. Então, inclusive, conversei isso com Márcia. Essa camisa aqui é um exemplo do que a gente tem feito. E, assim, com a questão também da inclusão. A gente só vê a deficiência quando ela é aparente, visual. Se a pessoa entrar um cadeirante, todo mundo diz, é deficiência. Não é? É ou não é? Ah, que bom que aqui não tem. Tem deficiente auditivo aqui? Tem. Está vendo? Tem deficiente aqui visual? Pois é. Baixa visão? Pois é. Por isso entendeu o quando eu me posicionei ali fora, não foi? Porque a gente precisa ouvir de onde a pessoa está falando. Tudo na vida é um processo de aprendizado. Como é que eu vou construir um outro mundo se eu não me abro para esse outro mundo? Que esse outro mundo é aqui e agora. É nesse momento que eu faço um mundo diferente. Quando a gente constrói juntas. Juntos e juntos. Não adianta. A deficiência, quando ela não é vista, ela é ignorada, ela é invisibilizada, ou pior, estigmatizada. Vivencio isso todos os dias da minha vida. Você já ouviu falar em coletivo seletivo? Coletividade seletiva? Pronto, falta 1 minuto. Coletividade seletiva é o que às vezes a gente faz e aplica no nosso mundo, no dia a dia, enquanto sindicalistas. A gente defende a pessoa que tem a deficiência física visível, mas as que são internas, TDAH, TEA, é o autismo. O TEA é o espectro do autismo. A síndrome do pânico, a ansiedade, a depressão, esclerose, lúpus. Olha o desafio. E eu com isso. Não, gente, a gente tem, sim, a ver com isso. A gente precisa trabalhar juntos. E nós, sindicalistas, temos... Ela falou da questão da saúde. Isso faz parte da nossa saúde, do nosso cuidado, umas com as outras. Precisamos rever, sim, nossos conceitos como sindicalistas. Porque nós, enquanto mulheres, com tudo isso aqui, nós também ainda repetimos determinadas situações dentro dos nossos próprios sindicatos. Concluindo, eu tenho propostas, vou deixar justamente para a minha fala final. Tá bom? Jai Lopes aí com vocês. Eu acredito que, como todas as mesas, a gente vai ter 5 inscrições aqui para... Sim. E são quantos minutos, companheiros? São 3 minutos, para cada fala? Tem que chamar um homem. Então, são 5 inscrições e mais uma. 6, pode ser, ou 5 dentro. Pronto, 5 inscrições. Pegue aí, por gentileza. 3 minutos para a fala. E nós queremos um homem, inscrição de um homem. 5 crachás. Ok? Tem algum homem que queira escrever, falar nesse... Depois a gente vai iniciar as falas. Se tiver algum homem que queira falar, a gente está aguardando aqui o crachá na mesa. 3 minutos
E, bom, gente, seria interessante que, se a gente conseguisse respeitar o tempo, certo? Ivone Francisca de Souza, do Paraná. Agora. Deixa eu ir para cá. Para cá. Boa tarde, meninas. Para cá. Queria aqui parabenizar a mesa, mas também todas as companheiras, mas principalmente a Vânia. Essa pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que faz esse trabalho junto com a nossa CONTAG. Eu sou Ivone Francisca de Souza, sou uma agricultora lá do Paraná e hoje, atualmente, já estou no 2º mandato da nossa federação, que é a FETAEP. E também como a primeira vice-presidente depois de 63 anos. Então, quando a gente traz, eu falo assim, a caminhada das mulheres, eu queria parabenizar aqui a Kátia desde ontem, a gente trazendo assim tantas oportunidades, não só para as mulheres trabalhadoras rurais, mas para todas as mulheres, mulheres do campo, da cidade, das águas, das florestas. Vocês sabem por quê? Porque a gente não desiste, a gente tomba e levanta, a gente tomba e levanta. Só que para a gente estar nesses espaços, no nosso movimento sindical, nada foi fácil para nós, mas principalmente para as nossas trabalhadoras rurais. Porque se hoje nós temos políticas públicas diferenciadas para as mulheres, foi através do movimento sindical e foi através da nossa CONTAG. Então, quando a gente traz mulheres de todos os espaços, a gente traz. O que eu trago isso? A nossa Marcha das Margaridas. Porque quando a gente coloca uma pauta, a gente não coloca só para as mulheres trabalhadoras rurais, a gente traz todas as mulheres. Só que a hora que a gente vai discutir políticas públicas para as mulheres, Pronaf Mulher, compras governamentais, a sustentabilidade financeira que a gente traz, isso, porque a mulher, para ter sustentabilidade, para ela sair da violência contra a mulher, ela precisa ter renda. Mas ela precisa também ter autonomia. E isso nós, do movimento sindical, não é só do Paraná, várias federações, a gente tem um desafio muito grande, sabe? De nós ocupar os nossos espaços. Não é porque a gente tem na CONTAG, tem nas federações, mas para chegar lá no município, para chegar lá no sindicato, a gente tem uma barreira muito grande. Concluindo. E para isso, nós mulheres, ninguém soltar a mão de ninguém, que nem as companheiras trouxeram aqui, todas por um e todas, sim, junto com os nossos companheiros, mas trazendo a nossa pauta, que seja das mulheres trabalhadoras rurais, mas também das outras entidades. A hora que a gente for pôr uma mobilização, que vai chegar a questão da nova reforma trabalhista. Então, não é só para as mulheres trabalhadoras, para todas as mulheres. Então, meninas, estamos juntos. E a nossa CTB, a nossa central, sim, ela vai ser grande dependendo do jeito que a gente quer. Por isso que a gente tem que trabalhar os nossos sindicatos para vir fortalecer a nossa federação. Isso também os nossos sindicatos. Mas seguimos juntos. E o nosso, este ano, estamos no tempo de eleição. Precisamos eleger, sim, o nosso presidente Lula. Porque, senão, eu falo assim, a gente precisa fazer esse trabalho de base no município. Porque tem ainda companheiras que falam ainda que é agro. E nós não somos agro, nós somos da agricultura familiar. Sustentando, sim, o nosso país. Obrigada. Lúcia Gomes,
de Minas Gerais. Em seguida, Nancy. Vera Lúcia. Pessoal, a questão do tempo é complicada por conta das mesas, não é questão de não ter paciência. 3 minutos. Vera Lúcia Gomes, Minas Gerais. Boa tarde, eu avisei, amor. Vera, companheiros. pega aqui. No seu tempo. Meu nome é Vera Gomes. Eu estou como diretora do Sindicato dos Vigilantes do Estado de Minas Gerais. E também como secretária adjunta de Segurança Privada na CTB Nacional. Na nossa categoria, nós temos um piso, né? A nossa convenção ela traz um piso salarial para todos, tanto para o homem quanto para a mulher. A minha pergunta vai para a Cecília. Na sua categoria também existe um piso de salário para todos? O salário é diferenciado? Perfeito. Nancy Alves de Andrade, Bahia. Olá, colegas, mulheradas, mulheres e homens, boa tarde. Eu quero aqui trazer 2 questões. Em relação aos eixos da CTB, eu quero falar sobre a questão do eixo do salário igual para trabalho igual e também a questão da lei do cuidado. Então, eu proponho que as centrais, as mulheres das centrais que estavam aqui reunidas, que elas ocupem a Câmara, o Senado, para reivindicar a assinatura do fim pela escala, da jornada 6 por 1, e sem nenhuma alteração, por como veio da Câmara dos Deputados, para que os senadores não façam nenhuma alteração, que com certeza virá nos prejudicar, trabalhadores e trabalhadoras. E outra coisa, nós perdemos o hábito de invadir, de ocupar o Senado, a Câmara dos Deputados. Então, eu solicito, por favor, que as centrais reunidas, as mulheres das centrais, estejam presentes. E outra coisa que eu pude também observar é questão geracional. Aqui não trouxe nada sobre a questão geracional. E olhe para este ambiente, a maioria das pessoas já estão nos 50, 60 a mais. E como é que nós vamos fazer para termos mais mulheres, a juventude? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Brasil está com a sua população envelhecida, está envelhecendo. A juventude, acredita-se que CLT não serve para nada. Nós somos, como foi falado aqui, 53% do eleitorado, 51% de mulheres. Nós somos mãe da outra metade. O capitalismo precisa de pessoas para serem exploradas, que são os nossos filhos, serão os nossos netos. E, entretanto, a taxa da natalidade brasileira está baixa. Não sei como o capitalismo, o capital vai sobreviver. E outra coisa, há países que estão investindo na taxa da natalidade, ou seja, está investindo, oferecendo benefícios para que as mulheres jovens possam produzir a mão de obra que será explorada pelo capital, a China, pelo capital, pelo mercado. Então, é algo que também a CTB precisa estar atenta nessa questão da geração. A geração, as pessoas que estão mais de 50 a mais. Eu, em breve, deixarei de ser 50 a mais. Serei 60 a mais. Incrível, né? Então, eu peço esse cuidado. E, finalizando, eu quero parabenizar vocês todas, tá? Pela experiência de vocês, pelo trabalho de vocês. Nós, né? E também agradecer a nossa secretária de Mulheres, a nossa querida Cátia Branco, e todas as pessoas que auxiliaram, porque essa camiseta, ela está linda, ela está maravilhosa, e ela reúne a pluralidade que nós somos. Eu agradeço, desculpa por ter passado. Nancy Andrade, bancária, Salvador, Bahia. Obrigada. A próxima, Rosane, do Rio Grande do Sul. A próxima, Rosane, o marco é daqui para cá, para não ficar para lá. Esse daí, e você daqui para cá.
companheiras, queridas companheiras que estão aqui nesse nosso encontro, 7º Encontro da Mulher Trabalhadora da CTB, e também uma saudação aos companheiros. Saudar o nosso encontro desde o início, na sua organização, essa diversidade que nós vemos aqui. O Rio Grande do Sul se fala diversidade. Na minha região, eu sou da região noroeste do Rio Grande do Sul, quando as pessoas nos encontram na rua, nós com essas camisetas, no elevador, o que está acontecendo aqui? Nós temos orgulho de dizer, nós somos as mulheres da CTB, norte a sul do Brasil. E aí a gente sempre com esse adesivo da nossa combativa deputada Daiana Santos. E aí no restaurante, em qualquer espaço, no aeroporto, tomara que dê certo, vai dar, mas depende de ti, nós falamos. Depende de você ligar para o teu vereador, falar com o teu vereador, que tem um deputado, uma deputada, um senador. Portanto, gurias, eu acho que o que nós mais saímos daqui, valorizando esse mexe que teve aqui. Meu, cara, nós ouvimos hoje de manhã, nós ouvimos agora essas potentes mulheres, o tempo é pouco, mas para nós dizer que nós aprendemos muito, o que numa faculdade nós não aprendemos, né, minha querida? E o que é principal é nós dizer que nós precisamos conhecer onde nós vivemos. Esse mundo que nós vivemos, tão diverso que essas maravilhosas aqui nos trouxeram, nos faz entender que nós precisamos, nós somos da classe trabalhadora, com esses recortes feitos de gêneros, raça, e nós precisamos saber como é que esse sistema que nos explora se fortalece. É o que hoje de manhã as gurias disseram, e agora a gente vê aqui nessas falas também. Como que esse sistema se fortalece? Da desigualdade, das diferenças. Às vezes, nós nos importamos com picuinhas, gurias. Então, nós vamos voltar a estudar. Não precisa ir para a faculdade, necessariamente. O meu trabalho de conclusão de curso, Silvana, do curso de Direito, foi Violência contra a Mulher no Mundo do Trabalho. 1 minuto. E eu pesquisei essas maravilhosas aqui que nos antecederam, e eu me deu uma vontade louca de voltar a atualizar esse trabalho, né? Hoje de manhã ouvimos Clara Zetkin, tantas outras. Então, eu quero dizer o seguinte, nós só temos, já foi dito por outras, nós não podemos esquecer que nós só avançamos com governos democráticos. Para isso, nós precisamos reeleger Lula e reeleger um Congresso Nacional, reeleger, vírgula, reeleger as nossas e os nossos maravilhosos defensores lá, mas eleger uma bancada que saiba que precisa dos trabalhadores para nós fazer esse Brasil avançar. Só queria fazer uma pergunta rapidinho aqui para Cecília. Eu lembro, falando disso, que depois que derrubaram a Dilma, mexeram na legislação da navegação de cabotagem. Olha só, e o Lula sempre dizia a importância da soberania na questão dessa legislação. Estou fechando. Então, depois eu quero só que tu fale isso. Portanto, isso é gravíssimo, isso mexe com a nossa soberania. Para tu ver, tiraram o governo, aí veio reforma da Previdência, reforma do trabalho e tantas outras coisas. Nós não podemos retroceder. Companheira. Obrigada, obrigada. Pronto. Ó, Terezinha, do Piauí, e a próxima, Jaciara Maria. Terezinha. Boa tarde. Eu sou Terezinha Aguiar, sou do Piauí, eu sou conjunto unitário aqui. Apesar de eu já militar há muito tempo no movimento social, mas é pouco tempo que eu estou participando efetivamente na luta sindical da CTB. Eu fui, em agosto passado, no congresso que teve em Salvador, até porque o nosso sindicato, eu creio que é o mais recente filiado à CTB. Eu sou engenheira agrônoma, eu sou perita federal territorial de carreira do INCRA, não é? E eu sei bem o que é essa luta das mulheres rurais, porque antes de eu ser funcionária pública, eu fui assessora da Federação dos Trabalhadores Rurais e Trabalhadoras no estado do Piauí.
Então, essa realidade rural eu conheço bem. Ivane, eu quero lhe dizer que a política de cotas fez com que a gente avançasse muito com a participação efetiva das mulheres rurais. Nós começamos, no início antes da Marcha das Margaridas, a gente já lutava por cota de 30% nos sindicatos. Nós chegamos a um patamar, 25 anos depois, em que já estava tendo cota de gênero masculino dentro dos sindicatos rurais, pelo menos no Piauí. Eu só estou aqui porque a gente lutou por cotas no nosso sindicato, que tem a 30% de mulheres. E quero lhe dizer que aqui eu tenho aprendido muito. Hoje eu sei o que é ter um lugar de fala. É muito importante essa história do lugar de fala. Eu sei por que agora é importante nós termos mulheres, efetivamente, que venham nos representar com a nossa pauta no Congresso Nacional. É importante demais, porque, apesar dos companheiros, alguns terem clareza dessa importância, mas é nós que temos que ocupar esse espaço para poder defender efetivamente a nossa política, porque é nós que trabalhamos no 7-0, durante a semana todinha. Os cabras não querem lavar nem um prato, nem uma colher, infelizmente, é essa a nossa realidade. Eu não estou aqui botando culpa neles, porque isso aí é uma educação capitalista patriarcal, porque o capitalismo tem essa grande ferramenta como do seu lado, que é o patriarcado, certo? E aí, gente, eu quero lhe dizer que nós temos que avançar. Olha, companheira, eu tenho que aprender o letramento, que eu ainda não sei de muita coisa. Eu quero saber onde é que eu estudo esse letramento para me aprender nessa história da inclusão e não discriminar. Gente, a outra coisa que me mata é o racismo estrutural no Brasil. Eu faço parte da Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo, e as domésticas é onde tem muito no Brasil trabalhador escrava, lá naquele quartinho escondido, que não tem fiscalização, que é uma dificuldade grande. Eu cito muito o exemplo da Sônia, aquela pessoa que hoje tem mais de 60 anos, que carregaram ela da casa dela aos 8 anos de idade. Concluindo. Botaram na casa de um desembargador, e como a justiça é branca, elitizada, não permite sequer que a família dela tenha contato. Então, esse é um exemplo muito grande do racismo estrutural. E nós temos que lutar, sim. Nesse momento, a democracia, através da eleição do presidente Lula, é a nossa única saída e mecanismo para poder a gente atender a alcançar outras políticas para a gente crescer. Então, mas a gente não pode parar na eleição. Depois de eleito, a gente tem que apresentar nossas pautas, sim. Isso. E eu creio... Não cortou, não. Gente, não houve corte de microfone. Agora o tempo já foi esgotado. Pega o outro. A CTB tem que avançar muito, e muito, e muito, porque esse negócio da gente também ser só para bater palma, nós não queremos mais, não. Nós queremos ocupar o nosso lugar de direito e de fato. Ok. Jaciara, do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todas e todos. Eu me inscrevi para falar nessa mesa porque, para mim, essa mesa é muito representativa para mim, porque eu represento os rurais. Eu estou na CTB do Rio Grande do Sul, cuidando da pasta da agrícola e da agrária, e isso me honra muito. E eu venho das cotas do movimento sindical. Lá em 2020, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a FETAG-RS, ela precisava de representação de jovens dentro da sua diretoria, e eu pude poder fazer o meu primeiro mandato sendo secretária-geral da federação e cuidando da pasta da juventude. Ana Carolina está aqui, foi minha companheira desde o início. A gente iniciou no movimento em 2017, em 2020 eu já estava na federação. Eu deixei em casa 2 filhos, porque eu já sou mãe, já sou avó. Por mais que eu seja nova, eu já tenho uma história de vida muito grande.
E poder ocupar esses espaços foi muito desafiador, porque eu sempre fui aquela pessoa que ficava em casa, cuidava dos filhos, ajudava no trabalho. E em 2020, o meu marido precisou ser a mãe, levar as crianças na escola, auxiliar nas demandas, e eu saí de casa para ser a provedora. No início, isso foi muito desafiador para a minha comunidade, porque são 60 famílias, e quando eu saí de lá, eles diziam, bah, terminou o casamento. Também não ia durar, casou com 15 anos, agora achou outra pessoa no mundo e foi embora. É o que eu mais ouvia na minha própria comunidade, mas só para dizer para vocês... Faz 20 anos que eu sou casada com meu esposo, a gente tem 2 filhos, o David e a Brenda. O David tem 20 anos, a Brenda tem 18, me deu um neto. E eu estou aqui para dizer para vocês que se há alguém que passou desafio na vida para poder estar onde está, essa pessoa fui eu. Eu tenho lúpus, eu tive leptospirose, então não é uma doença que derruba a gente. Quando a gente tem garra, vontade, ousadia, acredita na luta, a gente ocupa esses espaços. E eu estou aqui para dizer para vocês que sozinha a gente é só uma pétala. Mas a Marcha das Margaridas me ensinou que juntos nós somos margaridas. Encerrou as inscrições, né? Falaram, não veio, não chegou um crachá aqui masculino. Não. Tem uma companheira que quer fazer uma companheira. Tem uma companheira que quer fazer uma. Vem a companheira fazer aqui. Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Simara Peçanha. Tenho um pouquinho da história parecida com a Jace, né? E hoje aqui eu quero homenagear uma mulher guerreira, né, companheira de luta, que é a Adriana, né, que hoje está completando seu aniversário, né? Que há um ano atrás, nessa mesma data, a gente estava comemorando o aniversário dela no encontro estadual da CTB no Rio de Janeiro. E hoje, mais uma vez, mais um ano, está aqui nós duas juntas no encontro da CTB. Adriana, que esse novo ciclo seja repleto de saúde, felicidade, conquistas, muitas realizações. Tenho muito orgulho da mulher que você é, mãe, guerreira. E também tenho a alegria de compartilhar com você a missão de defender os trabalhadores e trabalhadoras rurais do nosso Estado, fortalecendo a organização sindical e construindo dias melhores para quem produz no campo. Que Deus continue iluminando seus caminhos, renovando suas forças, abençoando a sua vida. Parabéns pelo seu aniversário e receba todo o meu carinho e admiração. Gente, a Adriana, né, eu sou presidente da federação, a Adriana como secretária-geral de mulheres também, né, e de agrária da CTB. Ok. Parabéns aí para a aniversariante. Nós queremos aqui agradecer a todos aqui que compôs aqui a mesa. Passar a fala aqui para a nossa companheira, a Cecília, que ela teve perguntas, tá? Para você concluir também as perguntas que o pessoal fizeram. Bom,
eu imaginei que poderia surgir algumas dúvidas mesmo, né? Por isso que eu aproveitei a oportunidade para apresentar e tudo mais. Vera, sobre a questão do piso salarial. Não existe um piso salarial nacional, municipal, estadual, porque é uma atividade global. A nossa formação... Deixa eu passar para cá, por causa do coisa, né? Da microfonia. A nossa formação, ela é regida por uma regra, o STCW. Então, a formação ela é válida para o mundo todo. Então, não existe um piso salarial nacional, ou municipal, ou estadual. Porém, são todos regidos por acordo coletivo. Então, a gente tem os nossos acordos coletivos aqui no Brasil e existe a possibilidade de um acordo coletivo mínimo, que é o da ETF. Ele é infinitamente inferior ao nosso, não é comparável ao nosso. Por isso que é tão importante ter proteção à nossa cabotagem, uma atividade sindical forte nossa aqui, porque eles são incomparáveis. Mas, para a gente, especificamente, não tem por conta disso. É uma atividade global. Aí, uma coisa importante também que eu queria falar, que não está ligada necessariamente ao piso, a gente colocou nos nossos acordos coletivos a cláusula da ultratividade, que, como ela caiu, a gente colocou no acordo. Então, bem ou mal, quando termina a vigência de um acordo, a gente não fica descoberto. Então, a gente colocou ultratividade. Exatamente. Foi a forma que a gente encontrou de estar um pouco mais protegido. Tá? Sobre isso, está respondido? E, Rosane, realmente, olha, depois do golpe foi vixe atrás de eita, tá? Porque foi muito ataque, a questão da cabotagem foi muito atacada. Depois disso, a gente começou a BR do Mar. Você ouviu falar em BR do Mar? BR do Mar foi uma forma de regulamentar aquilo que tinha sido atacado. E a gente conseguiu fazer uma construção através da Jandira Fegali. A Jandira foi assim, essencial, abriu portas importantíssimas. Nós passamos 2 anos semanalmente em Brasília, conversando com o deputado, conversando com todo mundo. Conseguiu fechar um acordo para esse BR do Mar. Lá prevê uma série de questões, desde incentivo à retomada da construção naval, até a participação de tripulantes brasileiros, o percentual de tripulantes brasileiros. A gente conseguiu chegar num acordo que fosse possível, porque o melhor acordo é aquele que pode ser assinado, né? Então, a gente conseguiu chegar num acordo possível que nos atendia aos nossos principais pleitos. E aí, no último ano do Bolsonaro, na hora de ser assinado, ele vetou a parte que era mais importante para a gente, que era a parte dos trabalhadores brasileiros. Ele disse, vem Bolsonaro, e... Gente, estava na ponta da minha língua, o que da economia, o Guedes, e falou: o tripulante brasileiro é muito caro. Vocês acreditam nisso? E vetou justamente a parte dos tripulantes brasileiros. A gente tinha garantia de 2 terços de brasileiros. E aí a gente teve que voltar, e aí depende do tempo que essa embarcação passa no país, ela tem que ir escalonando o número de tripulantes brasileiros. Então, uma embarcação que ela passa, por exemplo, 1 mês, ela não vai ter tripulante brasileiro. Uma embarcação que passe 2, 3 meses e assim por diante, ela vai aumentando o número de tripulantes, porque ela se configura dentro da cabotagem. Então, mas realmente, esse é um ponto que é super sensível e a gente continua na luta de melhorar esse BR do Mar. A gente também está com outras iniciativas, por exemplo, o navio ambientalmente e socialmente sustentável. Esse também, depois, se tiver a oportunidade, eu queria falar sobre isso, porque a gente conseguiu colocar o socialmente sustentável. O que é uma embarcação socialmente sustentável? E o Ministério de Portos e Costas está com a gente nisso e a gente está conseguindo avançar nesse sentido. Obrigada. Só para a gente vai acabar fechando, né? Gente, eu não sei se esse ano a gente vai ser hexa, mas a gente vai ser tetra, com certeza. Já passando aqui para a nossa companheira Vânia Marques, também, que quer dar alguma resposta aqui para algumas dúvidas que surgiram no debate dela. Na verdade, não é resposta, não. É só interagir com o que veio. Eu quero agradecer muito a Jai pelo que ela trouxe. Eu sou uma mulher negra, da pele não retinta, de cabelos cacheados, castanhos escuros, estou usando óculos, com a jaqueta e uma calça bege, uma jaqueta branca e uma calça bege. Fiz isso porque a gente só vai conseguir incorporar quando a gente exercitar. Quando a gente vai numa atividade que tem e as pessoas pedem, a gente sempre faz. Só que se a gente não exercita e faz sempre, a gente acaba não fazendo. A gente só vai conseguir se a gente incorporar e começar a se cobrar. Então, Jai, obrigado pela chamada e pelo alerta, porque você fez o seu papel e a gente precisa aprender e fazer o nosso. Em relação ainda a um ponto que a Jai traz, eu quero dizer que nós demoramos 60 anos na CONTAG para poder incorporar a pauta LGBT. Somente depois de 60 anos que a gente conseguiu criar um coletivo
para poder tratar desse tema. E quando a gente fez a gente sempre fazia postagens, mas poder trabalhar com sujeitos demorou 60 anos. E a gente fez recentemente uma publicação sobre aquela pauta da Érica Hilton, quando ela assumiu a Comissão de Mulheres, defendendo. E eu fiquei pasma com a quantidade de pessoas do campo que foram atacar a nossa publicação. Da mesma forma, teve os que foram defender. Então, a gente só vai conseguir romper esse preconceito que existe, e no campo é muito maior do que na cidade, quando a gente enfrentar. E realizamos recentemente um grande seminário com essas pessoas, um coletivo lá em Brasília, e a gente tem visto o quanto que essas pessoas precisam, inclusive, de estar na pauta, de ser incorporada para pensar as políticas públicas para esses sujeitos que são também muito invisibilizados. E, para finalizar, a questão da sucessão rural que vocês trouxeram é um dos nossos principais desafios. Não a sucessão sindical em si, que a Jace trouxe um exemplo, porque a gente já tem a cota de 20% para jovens, que continua sendo uma dificuldade ainda no sindicato. Mas a sucessão rural, sim, porque a gente tem visto o quanto que o campo está envelhecendo e a falta de oportunidades para as pessoas jovens no campo é imensa, fazendo com que eles saiam e vão para as periferias das grandes cidades. E, sim, a cota foi a porta de entrada, conseguimos a paridade e, hoje, nós aprovamos no nosso último congresso, no mínimo 50% de mulheres em todo o nosso sistema. Obrigada. Obrigada, companheira. Passar aqui para a companheira Raimunda. Eu acho que a questão aqui que a Jai... sempre à esquerda. Que a Jai traz é importante sobre a questão do letramento, né? Realmente é uma questão que a gente tem que incorporar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Então, também aqui, eu sou Raimunda, sou mulher negra, estou com um vestido verde, né? Estou toda aqui de verde, com uma encharpezinha aqui do movimento negro que nós fizemos para a Marcha das Mulheres Negras. Mas, para encerrar aqui, eu acho importante, né, a gente fortalecer, Celina, a nossa formação política de base, porque a gente precisa formar companheiros e companheiras com consciência de classe, e que o racismo, né, o machismo, a violência contra a mulher são lutas, ou são questões que nos dividem, né? E a gente precisa avançar na questão da conscientização. Então, é importante, né, que cada CTB, nos seus estados, né, faça curso de formação e que a gente desenvolva esse tema, né, entre nós, entre os trabalhadores e trabalhadoras de base, das direções de sindicatos, que muitos e muitas, né, muitas vezes não têm acesso a essa formação política. Então, eu queria aqui reforçar o papel da formação. Só quebrando aqui a questão, e essa questão também da LGBTfobia, das questões que você colocou aqui, a gente só vai conseguir avançar quando a gente formar, né, uma militância, né, com esse nível de consciência. Nós temos também no Rio uma companheira que está fazendo aniversário, né? Eu queria chamar a Rosângela aqui, que é a nossa secretária da Mulher do Sindicato dos Comerciários, da direção da CTB. A Rosângela exerce um papel importante lá no Sindicato dos Comerciários, que é a nossa dirigente do Núcleo das Margaridas, né? Então, chamar a Luciana aqui para a gente desfazer essa mesa aqui, chamar a próxima. Não, era só você para... Boa tarde. Como eu já fui apresentada, eu sou Rosângela. Antes de chamar a aniversariante do Coletivo Margarida, eu quero parabenizar a Kátia Branco por esse belo evento, por esse belo encontro.
que foi maravilhoso, muito aprendizado para a gente. Mas a gente também temos uma pessoa, uma mulher, uma trabalhadora de supermercado que está aqui hoje, deixou a sua família para estar aqui hoje nesse encontro e também está fazendo aniversário. A nossa diretora, Luciana. Por favor, Luciana, fica de pé aí. Aqui, ela está aqui, ó. Boa tarde a todas. Hoje não poderia ser diferente. É uma honra estar aqui. É um lugar onde eu gosto de estar, que é lugar de luta, e principalmente por nós mulheres. Parabéns, Luciana. Fica aqui. De 10 minutinhos, tá? Agora, Jai, você tem 1 minuto aqui para você fazer suas considerações. É só comigo, ó, é a discriminação. Já você tem 1 minuto, ó. Eu vou responder o letramento, vou dar 3 sugestões, é rápido. Aonde? Aqui? Aqui? Oh, meu Deus do céu. Ó, rapidinho. Essa questão da formação... Bota aqui. Sindical realmente é importante. É o letramento interno formativo sindical. A gente não nasceu sabendo tudo, gente. A gente vai morrer sem saber tudo. Mas o importante é se abrir para isso. Então, a proposta já tinha acertado com a Márcia, aqui tem vários estados, então a gente solicita que 3 pessoas de cada estado procurem a Márcia. Ninguém sabe quem é Márcia aqui, não? Ah, bom. Ali a Márcia. Pronto, a Márcia. Márcia, viu? A Márcia. E escreve de 3 pessoas de cada estado para as questões LGBTQIAPN+, formar coletivos para se integrar. Na Bahia, nós já temos o coletivo União. Aliás, nós somos protagonistas em eleger uma mulher presidenta, uma mulher no coletivo e na pasta de gênero e diversidade, que sou eu, né? Que estou falando aqui. A mulher eleita é Rosa, é a nossa presidenta, tá? Foi eleita e reeleita. Veja como a Bahia é protagonista nessas coisas. Mulheres sempre à frente. E na questão de PCDs, também 3 pessoas de cada estado. Quem sabe uma pessoa pode fazer os 2, mas seria interessante que fossem diferentes, porque são 2 propostas diferentes, mas elas convergem, inclusive com a questão racial. Lá a gente faz isso, né, Nancy? A gente lá tem essa questão da gente convergir as pastas juntos e misturadas. Aí são 2 propostas. Foi entendido isso? Eu tenho, às vezes, dificuldade, tá? Foi entendido as 2 propostas? Sim, a Bruna linda! Outro desafio. Eu quero fazer uma pergunta para tu. Estava ali falando com o Raimundo. Para tu. Quantas mulheres trans tem trabalhando no navio? Não tem. Pois é. Quantas mulheres trans tem dentro dos sindicatos aqui? Ali. Opa! Opa! Tem uma? Que sindicato é? De onde? Uma salva de palmas. Pois é. É um desafio. Aonde? Cadê? Bom, meu povo. Isso é interessante. De onde? Perfeito. Outra salva de palmas. Estamos evoluindo, é isso que está dizendo. A gente leva um tempo, mas a gente começa a fazer isso. Então, lá no sindicato, na PLB, nós não temos mulheres trans trabalhando, estou falando trabalhando. Sindicalista já tem várias professoras, que eu faço parte do Conselho Estadual LGBT, faço parte do Conselho Municipal LGBT e faço parte do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Então, eu falo aqui, ó, de base. Lá no sindicato, nós não temos ainda mulher trans trabalhando, mas é interessante que nós tenhamos, tá? Estou falando trabalhando, não estou falando só sindicalista, tá? Nós não temos mulheres DESFEM. Tem mulher DESFEM lá? Aí,
Diabo desfém. Olha o letramento. Olha o diabo do letramento aí. O que a mulher desfém? Conclua. Pois é, são mulheres lésbicas que elas se passam, né? Como? Diga. É porque estão pedindo para eu concluir, entendeu? Tá. Uma mulher desfém. Tipo, aparentemente, eu tenho aqui uma aparência de mulher hétero, não é? Me passo por qualquer lugar, não é? Pois é, mesmo sendo preta, não sendo retinta, é diferente. Então, uma mulher desfém é o antigo sapatão, coturno, bofão. Aí todo mundo sabe o que é. Não é isso? Pronto. Quando a gente vê determinadas mulheres, são estereótipos que são criados para essas criaturas. Infelizmente, a gente ainda convive nesse meio. Mas no meu sindicato, que é de base lá da PLB Sindicato, não tem mulher. Agora, tinha uma mulher lésbica assumida quando ela trabalhava lá. Assumida para mim. Eu não sei se ela assumiu para outras pessoas. Mas, então, desafios nossos. Fazer letramento, ok? Me disponho a ajudar os estados, os lugares. A gente está com uma pasta justamente para isso. 3 pessoas que vamos trabalhar com a questão dos PCDs, tanto os visíveis, que são os mais afetados, do que os invisíveis, né? Já falei aqui, e a questão do coletivo LGBT. No Rio de Janeiro, acabamos de criar o coletivo LGBT com apoio da Secretaria Nacional. Com essa que vos fala aqui, tá bom? É isso aí.